Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. O tema hoje é muito interessante: vampiros energéticos, vampiros que sugam a nossa energia. Vamos aguardar o público entrar. Estamos aguardando aí. Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, 28 de julho. Ruiane, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar aí as pessoas entrarem. Deise, boa noite, seja bem-vinda. Se vocês puderem apertar os corações para as pessoas conectarem. Obrigada, Ruiane. Vamos chamar os nossos amigos aí para conectarem, né? Eu não sei se vocês viram, eu salvei a live de terça-feira passada, porque eu não consegui gravar aqui. Ela tá lá disponível no YouTube, tá? Se vocês tiverem interesse, é bom ter, né? Fiz até um material lá para vocês poderem ter uma noção melhor do que a gente fala, porque um roteiro é bem interessante, né? Aqui pelo YouTube a gente não consegue fazer roteiro, mas lá no Instagram, a última live que eu precisei gravar de novo já tá com um roteiro lá para vocês curtirem. O canal no Instagram, no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, tá bom? Boa noite às pessoas que chegaram agora. Janaína, Maria, Luísa, boa noite. Tidu, né? Deixa eu ver mais quem. Aqui entrou um monte de gente junto, eu não consegui olhar. J. Lima, boa noite. Entrou um monte de gente aí que eu não consegui dar boa noite, mas vamos que vamos, né? Apertem os coraçõezinhos aí pro pessoal entrar na nossa live, né? Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar de um tema bastante polêmico, né, gente? Que é para falar de quem suga as nossas energias. Então vamos aguardar as pessoas aí, a gente vai aprender como identificar esse vampiro energético, né? E como a gente faz para se defender disso. Porque é um peso muito grande nas nossas costas e a gente precisa aprender já a se livrar disso aí, tá? Apertem os coraçõezinhos, faltam quantos minutos? Faltam 4 minutos para a gente aguardar o público chegar, conectar, para a gente começar a falar desse tema maravilhoso aí, tá, gente? Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Uma pergunta aqui para vocês. Eu tenho um live sobre sobrecarga emocional, né? Quem aqui sofre de sobrecarga emocional? Só coloca um dedinho aí ou eu, só para eu saber como é que tá esse universo aí de pessoas que sofrem de sobrecarga emocional, né? Ana, seja bem-vinda, Ana Pereira. Obrigada pela presença. Quem é que sofre de sobrecarga emocional aí? Quem é que não tem ânimo para nada? Quem é que faz as coisas de forma forçada porque não é naturalmente através da energia? Ana, Flávia, Janaína. Quem é que às vezes altera o seu humor, né? Trata as pessoas de forma ríspida porque não suporta mais aquele carga. Vamos falar de estresse, né? Vamos falar de estresse. Bárbara também acha que sim. Aquele estresse que toma conta da gente, que além de sobrecarregar a gente emocionalmente, ele ainda sobrecarrega o nosso humor, né? Faz a gente ficar sem paciência, faz a gente ficar mal-humorado, faz a gente tratar mal as pessoas que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo, né? Então, tô vendo aí que um monte de gente, né? Por que eu tô perguntando isso, gente? Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Ana, vivo estressada, irritada. Dani, boa noite. Emerson, boa noite, sejam bem-vindos. Eu tô perguntando isso para as pessoas que entraram agora. Eu tô falando sobre estresse, né? O estresse é uma condição cerebral, né? Mas que é provocado pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Então, é um curto-circuito, digamos assim, por expectativas conscientes, né? Então, eu tô buscando fazer um trabalho sobre isso. Vocês, claro, serão os primeiros a saberem, porque eu vejo que muita gente sofre de estresse, muita gente modifica o seu humor de acordo com esse estresse que adquiriu, né? Desse curto-circuito que o cérebro entrou.
e não sabe, na maioria das vezes, como sair disso. Por que que eu cheguei nesse ponto? Porque muitas pessoas perguntam, pô, Tati, por que você não fica estressada não? Eu falo, fico estressado, mas eu sei desligar esse estresse. Eu acho que falta isso, né? Alguém para ensinar como desligar esse estresse aí. Oi, Camila, seja bem-vinda. E eu vou fazer um trabalho com base nisso. Quando eu estiver estruturando o trabalho, eu trago para vocês, porque vocês já me deram aqui o termômetro do quanto tem gente estressada nesse mundo, né? Eu acho que uma grande parte da população sofre de estresse, tá bom? Boa noite, Danusa. Falta 1 minuto para nós entrarmos. Para quem entrou agora, eu estava explicando que eu vou fazer um trabalho em cima de estresse, porque a gente sabe bem, né, que todos nós sofremos de estresse, a gente não sabe desligar. Então eu vou fazer um trabalho para que a gente aprenda a desligar. Para isso eu tenho que estruturar o conteúdo, mas eu vou deixando vocês cientes aqui. Ana Carolina, boa noite. Carla, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos começar aí a falar de um tema bem polêmico. Às vezes a gente não gosta nem de falar sobre isso, né? Vampiros energéticos. Minha mãe chama de espírito zombeteiro. Na verdade, a gente precisa sim entrar em contato com esse tema. A gente precisa saber identificar, né? Quem são os vampiros energéticos e também como a gente se posiciona ao ponto de se tornar um vampiro energético também, né? Quando a gente fala energético, talvez as pessoas levem logo para o lado místico da coisa. Eu já venho falando em todas as nossas lives que nós somos seres elétricos, seres de energia elétrica. Nós somos medidos pelos hertz. Então, o nosso cérebro funciona de forma elétrica. As nossas emoções também. Então, não tem mais por que a gente acreditar que energia do ser humano é algo místico. A ciência já comprova, a neurociência já comprova, a neuroplasticidade já é uma matéria bem específica aí nessa condição, já comprova. Então, tá na hora da gente tirar esse estigma da nossa vida de que, falou em energia é bruxa. Não, gente. Nós somos seres elétricos, então a gente precisa falar de energia sim, tá? Vocês acham que a energia do amor é boa ou ruim? É boa. E a energia do ódio? É ruim. Às vezes é preciso, Tati? Sim, às vezes é preciso. Para a gente funcionar em equilíbrio, a gente precisa da nossa parte luz e da nossa parte sombra, da nossa parte positiva, da nossa parte negativa. Mas a gente precisa ter o controle deste equilíbrio, tá? Então, o que acontece? Se eu vibro na energia negativa, na energia... Não vou falar de energia negativa, tá? Vou falar no polo negativo, para não ficar místico. Nós temos o polo positivo e o polo negativo. Digamos que o amor, polo positivo, e ódio, polo negativo. Se eu vibro no ódio, a grande probabilidade do meu corpo sentir falta de algo bom para equilibrar, e com isso eu vou atrás desse algo bom para equilibrar. Só que se fosse assim, simples, seria maravilhoso. Era só eu conectar com quem estava na energia do amor e ia ser lindo, maravilhoso. Mas não. Quando a gente está nessa energia densa, quando a gente está nesse ódio, inconscientemente, né, ao invés da gente se contaminar com o amor, a gente sai por aí disseminando o nosso ódio. Porque a energia negativa, ela tem peso 2, ou seja, ela acaba sendo mais forte que a energia positiva. E para a gente vibrar em energia positiva, a gente precisa fazer uma força. E essa força vem da nossa consciência. Então, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, enxergar o que eu estou sofrendo hoje. Eu estou com uma sensação de culpa. Tá com a sensação de culpa? Então, neutraliza isso. Claro que isso é um processo, né, gente? Na terapia, a gente consegue fazer com que o cliente chegue a essa conta, mas aqui, como é uma live, eu tenho pouco tempo, eu vou falar por alto do que o ser é capaz de fazer consigo mesmo. Então, se eu estou sentindo culpa, eu já sei que eu estou vibrando numa linha lá embaixo. Se eu preciso vibrar na linha do amor, que é 500, a culpa me faz vibrar em 30.
Então, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Se eu tô vibrando em 30, eu tô comunicando-me com pessoas e com seres que estão vibrando na energia lá de baixo. Através do entendimento e da coragem, a gente sobe essa linha energética, tá? Mas não é um processo tão fácil assim, precisa de entendimento. Porém, quem não sabe disso, que está sentindo a culpa, a vergonha, a tristeza, o medo, sai na rua inconscientemente disseminando isso aí. E pode ser que se transforme em um vampiro emocional. O que se trata um vampiro emocional? Aquele energético emocional, né? Aquele que suga a energia do outro até que o outro esteja naquela mesma linha que ele se encontra. Então eu posso estar aqui na minha energia do amor. Se eu não conheço, não sei identificar e me deixo cair nas garras de um vampiro energético, é possível que ele venha até aqui, me pegue e me leve até a linha que ele está. E eu começo a vibrar na culpa também, tá? E a gente vai entender aí como que isso acontece, tá? Primeiro a gente precisa saber se a gente é vítima de um vampiro desse, né? Como que eu vou saber? Eu vou classificar as pessoas na rua? Não. Eu vou olhar para o que eu estou sentindo, tá? Primeira coisa que a gente percebe que não tá tudo bem é quando a gente começa com uma irritabilidade. Por isso que aqui no início, antes da gente começar oficialmente, eu perguntei a questão do estresse, né? A gente começa com uma irritabilidade sem saber o porquê que a gente está irritado. Eu acho que todo mundo aqui já passou por esse quadro, né? Então, essa irritabilidade sem motivo já começa, já traz para vocês uma condição de pensar, se eu tô irritado por quê? Eu não tenho motivo de estar irritado. Tá acontecendo alguma coisa. E a gente respira e avalia. Mas enquanto a gente não sabe disso, os sintomas, eles vão se aglomerando na gente. Aí, irritabilidade. Da irritabilidade, logo vem o estresse. Do estresse, logo vem a sobrecarga, né? A sobrecarga, logo vem aquela sensação de que tem um peso em cima da gente. Tem gente que já acorda cansado. Quem já acorda cansado aí? Né? Dormi uma noite de 12 horas, já acordei cansado, não é possível. Precisa verificar o que está acontecendo. Geralmente esse ciclo de irritabilidade, sobrecarga, né? Esse estresse gera esse peso e faz com que a gente chegue a uma exaustão física. E a mental nem se fala, né, gente? Porque se já chegou a exaustão física é porque a mente já pirou, né? Então, quando a gente consegue perceber essas condições físicas e emocionais, a gente já pode entender, gente, isso é muito sério, viu? A gente já pode entender que algo ou alguém está sugando a nossa energia. Por que algo ou alguém? Porque a TV, a internet e outras coisas que a gente se distrai também sugam a nossa energia. Como a gente fica quando a gente vê na televisão uma notícia sensacionalista, uma notícia de morte, uma notícia que está narrando o fato como um todo, né? A morte de alguém narra do início ao fim. Existem canais de TV que falam 3, 4, 5 vezes a forma como a morte se deu. Então, isso entra na nossa mente, por mais que a gente acredite que a gente não está absorvendo aquilo ali, o nosso inconsciente absorve, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é realidade e o que é ilusão. Então, ele acaba acreditando que aquilo ali é uma realidade e a gente começa a criar comunicações internas cerebrais para construir cenários. E esse cenário que a gente constrói é através do medo. Então entendam que vampiros emocionais e energéticos, eles não são somente pessoas, tá? Eles são também veículos, eles são rádio, eles são TV, eles são telefone, eles são internet, eles estão presentes em todo e nesse todo, né? Eles estão presentes no nosso mundo, tá? Então, como é que eu identifico? Eu já identifiquei se eu tiver esses sintomas, dor de cabeça,
Tem gente que sofre tanto essa questão emocional, né? É tão vampirizada que sente dor de barriga, dor de cabeça, dor no peito. Tati, eu fui no médico, fiz exame, eu consegui fazer todos os exames que o cardiologista mandou e não deu nada, Tati. O que está acontecendo comigo? Eu tô com dor de barriga, eu tô com enjoo, mas não é pressão alta. E quando a gente vai identificar, é uma condição de vampirismo, né? Eu não consigo responder as perguntas aqui, vamos deixar para o final, mas eu li uma daqui da Tidu. Pelo olhar de uma pessoa, conseguimos identificar se ela é um vampiro? Olha, terapeuticamente dizendo, sim. Agora, eu não sei se a pessoa que não estudou o olhar, né, se ela consegue avaliar isso. Eu consigo avaliar devido aos estudos que eu tive, né? Mas eu não sei que... Mas se você olhar uma pessoa que ela está te olhando com uma condição de inveja, com uma condição de irritabilidade, não dá para classificá-la como um vampiro emocional, mas tem alguma coisa de errado naquele olhar e a gente vai aprender aqui o que a gente vai fazer com isso, tá? Então, gente, como que a gente começa a prestar atenção? A gente não vai sair apontando para as pessoas aí na rua dizendo que são vampiros energéticos, não, tá? Vamos ter muito cuidado com isso. Mas o que a gente precisa começar a reparar nas pessoas, né? Primeiro, eu adoro falar de narcisismo, né? Na sessão anterior, na live anterior, eu falei que vitimismo é uma das personalidades do narcisista. Não falei isso? É possível também encontrar essa personalidade no dependente emocional, tudo mais. Agora, a vampirização, ela está presente em um narcisista. Então, as características de um vampiro energético que eu vou dizer aqui, as pessoas que me acompanham, que sacam um pouco de narcisismo, vão conseguir entender, vão conseguir relacionar. Quem não conhece sobre narcisismo, eu tenho uma live sobre as 10 faces do narcisismo, que está no meu YouTube, terapeuta Tatiane Lima, só acessar lá, curtir, se inscrever no canal e ver a live, tá? É muito importante que a gente consiga decifrar esse tipo de comportamento aí pelas ruas. Mas voltando a falar aqui do vampiro energético, como que a gente consegue identificar... tá rindo, né, Carol? Como que a gente consegue identificar uma pessoa que seja um vampiro energético? De novo, sem apontar, é só pra gente identificar, só pra nossa defesa, tá, gente? São pessoas que mais tiram do que dão. São aquelas pessoas que mais tiram vantagem das coisas, né? No popular falando. São pessoas que sugam tanto a outra, que levam o seu tempo, que te faz de terapeuta, né, para ouvir os problemas deles. Só que o tempo que ele tira da tua vida já é uma pedra preciosa que você está perdendo ali, né? Então, essas pessoas, elas geralmente, têm uma forte insegurança, né? Que essa forte insegurança faz com que eles fiquem tendenciosos a quererem ser elogiados, a quererem serem aprovados, né? Então, o que a gente precisa identificar para que tanto elogio assim, né? Dá um exemplo aqui para vocês. Eu chego para alguém e digo, olha, eu construí esse barquinho de papel. Aí a pessoa fala assim, que legal, eu também construí um barco enorme, o meu barco era lindo. É como se essa pessoa tirasse o teu brilho daquele momento. Tudo bem que construiu um barco lindo e um barco maior, mas naquele momento ali é o meu momento de dizer que eu construí um barquinho de papel, foi meu primeiro barquinho de papel, né? E você já começa a identificar aquela pessoa que quer ser maior, que ou já fez igual, ou fez melhor. Então, já é um ponto que a gente precisa ter atenção. É um ponto de insegurança, mas é um ponto de insegurança que também te leva a diminuir a outra pessoa, tá? Então, a gente tem que olhar e perceber se a pessoa tem esse tipo de comportamento. São pessoas que gostam de falar mal do outro, tá?
e pior, né? Fazer fofoca. Falar mal e fazer fofoca. Então, a gente vai somar esses comportamentos aí, tá, gente? Então, são pessoas que sempre estão metidas em picuinha, sempre estão falando de outra pessoa. E já tem uma máxima por aí, né? Se fala de uma outra pessoa, por que não vai falar de mim, né? Então, a gente já começa a olhar isso aí, tá? São pessoas que têm o ego lá em cima, tá? O tempo todo querendo chamar atenção. Gente, só pra quebrar o clima, eu já me vi vampira energética, tá? Só pra vocês entenderem que enquanto a gente não se conhece, é normal que a gente se posicione assim. Normal não é, né? Mas dependendo das nossas dores, a gente acaba se construindo um vampiro energético. E eu já fui, vocês lembram da minha história, que lá em 2011, que eu tive 3 anos de depressão, né, de pânico. Vocês imaginam se eu não tentava usurpar a energia do outro? Então, só para não ficar tão pesado esse clima aqui, né, a gente vai entender que é possível que todos estejam nessa posição, que a gente precisa tratar para não ficar nela, tá? Então, o que esse comportamento traz também? Ego forte, né? Existe uma grande necessidade de ser o centro das atenções, né? São pessoas que já têm um comportamento agressivo. Qualquer coisa que venha de posicionamento contrário ao que ela pensa, já existe um impulso agressivo intrínseco ali, né? Então, são pessoas exaustivas que discutem por tudo, qualquer situação, discute até pela sua opinião, né? Eu gosto de rosa, e o outro fala, eu gosto de azul. Mas você não gosta de rosa? Não gosto. Mas você tem que gostar de rosa, porque o rosa é mais bonito, porque... Gente, é exaustivo, né, lidar com alguém assim. E aí, além disso, de tudo isso, são pessoas extremamente dramáticas. E ainda mais quando ele vê que ele não tem razão. Aí ele cria um cenário inteiro para pegar a tua atenção. Quem é esse? Esse é um narcisista também. Porém, entra um narcisista mais o comportamento vampiresco, né? Que é o vampiro energético, emocional, tá? Então, qual é a máxima desse perfil? É se queixar de tudo. Tudo cria um problema, tudo tá se martirizando a qualquer situação, né? Então, o que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: o quanto eu tô me conectando com pessoas com esses aspectos que foram citados aqui. Vocês estão aí pensando quanto vocês se conectam com pessoas desse jeito? E aí, a gente tem dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Por quê? Aliás, não é dificuldade de se relacionar, e sim é dificuldade de deixar de se relacionar com elas. Por quê? Porque a gente tem pena delas. Porque elas são tão vítimas, que a gente acaba com pena. E aí a gente vai lá e aceita de volta, e no Natal é Feliz Natal e tudo se resolve. Enquanto isso, de novo, a gente está deixando com que essas pessoas suguem a nossa energia. Não tem problema nenhum se a gente se envolver com essas pessoas, desde que a gente saiba se defender delas. Se posicionar ao ponto em que a gente consiga não esmorecer energeticamente. Eu hoje conheço muitos vampiros energéticos. Eu sei lidar com eles. E eu vou ensinar vocês como lidar, tá? Eu vou devagar, Ruiane, pode deixar. Vou devagar. Mas vocês já estão entendendo aí o que é um vampiro emocional, né? Então, é uma pessoa que tem forte necessidade de chamar atenção, gosta de falar mal dos outros o tempo todo, espalhar fofoca, é muito inseguro, então precisa de aprovação, precisa de elogio, precisa de estar ali, né, nas vistas dos outros, né? Então, o que acontece com a gente a gente precisa aprender a observar se a gente é um vampiro emocional, né?
Ou se a gente está deixando com que esses vampiros emocionais suguem essa nossa energia, né? Então, entendemos aí que essas pessoas, elas têm um forte hábito, né, na verdade, se alimentam das energias boas, das energias positivas que a gente precisa estar vibrando na energia do amor, da paz, da iluminação, né? A gente precisa caminhar com as nossas pernas. E quando a gente se deixa sugar, se deixa inconsciente, tá? Entre aspas. Quando a gente se deixa sugar por essa força, a gente vai lá para baixo. E vem aquele cansaço, aquela exaustão, aquele estresse, aquela irritabilidade, né? Então, Ai, Tati, mas você falou muitos tópicos, eu não consegui gravar. Então vamos para o resumo do resumo do resumo. Quando alguém fizer com que vocês se sintam desconfortáveis, ansiosos, sem motivo, já é uma vampirização, tá? Se alguém deixar você cansado, exausto, melhor dizendo, contraído, desconfortável, qualquer situação que não te deixe leve, já ativa aqui, ó, o olhar para perceber com quem vocês estão lidando, tá? Então, o que a gente precisa aí, eu falei um monte de itens, né? Mas a gente não precisa gravar isso tudo. Eu não vou pedir para vocês irem pesquisar a live gravada para ver quais são os comportamentos principais de um vampiro energético. Não. Só observa se a presença daquela pessoa te faz bem ou te traz um certo desconforto. De novo, não é misticismo, tá, gente? Somos ligados através de energia, de conexão energética. Não é misticismo. O coração chega a acelerar quando aproxima de 1. Isso aí. Então, a gente precisa entender que é possível e é fácil a gente identificar. A gente consegue identificar. Só falta um olhar mais apurado, e é essa atenção que eu quero que vocês tenham. Abrir um olhar mais apurado. Ai, Tati, mas pelo amor de Deus, é o meu pai. Gente, nós estamos falando de pessoas que carregam dores, tá? E nessa questão de carregar dores, o que traz? Pai, mãe, tio, filha, primo, irmão, não tem, energia não tem nome nem endereço. A energia emocional está ligada à dor emocional. Quanto maior a minha dor, mais vibração baixa eu vou carregar, né? Então, de novo, mãe, pai, filho, marido, mulher, não tem. A gente está falando de gente que carregam dores emocionais. Quanto mais dores emocionais eu carregar, mais vibrando baixo eu estarei. Por que a terapia é importante? Porque a terapia te ensina a vibrar na linha de cima. Te ensina a apertar aquele botão lá e viver na linha de cima. Senão você próprio se vampiriza com as tuas dores, com os teus medos, com as tuas condições, né? Então, gente, lembra que eu disse para vocês que não é só um ser humano que é vampiro emocional? Que a gente tem o telefone, que a gente tem internet, que a gente tem televisão, que a gente tem as aglomerações mesmo das pessoas. São muitos e muitas vibrações energéticas juntas. Ai, Tati, mas quando voltar o relacionamento normal, a gente não pode aglomerar? Pode, quando voltar, tá? Quando tudo tiver liberado, a vacina tiver aí, a gente aglomerar, é só pra gente ter atenção, tá? Pra gente não ficar fechado pra observar se a gente tá bem no ambiente ou se não tá. Tem gente que recebe na intuição, intuição também é uma faculdade mental, tá? Tem gente que recebe na intuição que o lugar não tá interessante, que parece que vai acontecer alguma coisa. E a pessoa fica ali se martirizando, se remoendo, se batendo, gente, né? Então, o que precisa entender é, eu estou me sentindo leve? Se sim, eu sigo. Se eu não estou, eu preciso avaliar uma forma de sair daquela condição, tá, gente?
Então, é difícil lidar com um vampiro emocional? Sim, porque geralmente é uma pessoa próxima ou muito próxima, né? Um filho ou um marido muito próxima, e a gente acaba tendo pena dessa pessoa. O vampiro emocional não é uma pessoa ruim, tá, gente? Não é uma pessoa ruim. Só que o fato dela se alimentar da nossa energia, né, de forma intencional ou não, faz com que ela se torne um ser nocivo. Ah, é consciente? Pode ser que sim, pode ser que não. Precisa avaliar, porque tem gente que é tão exaustivo que ama por conflito. O que é amar por conflito? Amar por conflito é aquela pessoa que arruma confusão a todo instante para ter a atenção de uma outra pessoa, tá? Então, é um processo que precisa de tratamento, precisa de um processo terapêutico para que isso se resolva, tá? Se for uma pessoa vampira energética que não seja narcisista, o tratamento é muito mais rápido. Agora, se for uma pessoa vampira energética e que tem a personalidade narcisista, o tratamento é bastante devagar, né? Então, o que a gente precisa é saber, não só identificar isso, porque vocês não são terapeutas, não vão ficar aí pela rua observando, mas as pessoas que estão ao seu redor, só essa pergunta: eu sou vampiro emocional? Eu sou exaustiva? Perguntem para vocês. Eu sou assim? Eu me alimento da energia do outro? Eu arrumo conflito para ficar bem? Eu quero a atenção do outro por 10, 20, 30, 40 minutos? Eu quero que a pessoa dê a atenção toda que ela tem da vida para mim? Vai se perguntando isso. E quando vocês chegarem a essa conclusão, olhem para as pessoas que estão ao redor de vocês e identifica se vocês de fato têm essas pessoas ao seu redor. Como eu falei pra vocês, vou repetir, eu conheço um monte de vampiro energético, só aprendi a lidar com eles. Antigamente eu ficava exausta, gente, muito cansada, porque antes de ser terapeuta, oficialmente formada como terapeuta, eu já era terapeuta de coração, né? Eu costumava dizer que eu era terapeuta de asfalto, então as pessoas me chamavam muito para aconselhamento. Só que eu não tinha técnica nenhuma de terapia. E o que acontecia? Além do aconselhamento que eu doava, a pessoa ainda levava a minha energia embora. Que eu absorvia todos os problemas. Eu ficava, ai, coitado, que sofrimento que a pessoa está fazendo. Ai, ai, ai. Imagine. Né? Então, o que a gente precisa entender aí os nossos conselhos, eles são até legais, mas eles não resolvem o problema do coleguinha. Tá? Ele precisa entender de fato o que está acontecendo ali dentro dele. Então, vamos lá, gente. Como que a gente se protege desses vampiros? Que são vampiros de verdade. Eu acho que esse nome é o melhor que puderam colocar nele, tá? Existem vários artigos científicos, vocês podem pesquisar na internet, que falam justamente sobre isso, porque essa vampirização, ela acaba trazendo a irritabilidade, o estresse, todos aqueles comportamentos lá, e causam essa sobrecarga emocional e a gente entra em curto-circuito. A gente não sabe por quê, a gente está tão irritado, tão estressado, né? E a gente começa aí. Esse comportamento que a gente soma acaba desencadeando em outras doenças. Por exemplo, a minha depressão, a minha ansiedade, o meu pânico foram desencadeados primeiramente por essa sobrecarga, por esse estresse, né? Alguém botou aí alho e crucifixo, Marcelo, né? Tem que ser, mas tem que ser algo mais forte do que alho e crucifixo, né? Que a gente está falando de emoção, uma das partes mais fortes do nosso corpo humano, tá? Então, como que a gente vai olhar isso aí, gente? A gente precisa, primeira coisa que é a coisa mais difícil. Quando você identifica um vampiro energético, a gente começa a ficar com raiva de tudo que a gente já doou para essa pessoa, né? A gente começa a ficar com ódio dessa pessoa ter se aproveitado da gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, depois de identificar, para que a gente comece a se proteger dessa vampirização, a gente precisa aprender a não reagir.
Ai, que coisa difícil, Tati. Você tá dizendo para eu não reagir? Não reagir. Por quê? Um dos alimentos mais, vou dizer forte, né? Mas um dos alimentos, os maiores alimentos que um vampiro pode ter é a nossa reação, é a nossa irritabilidade. Então ele entende ali que você comeu a isca, tá? Então, como ele se alimenta dessa reação da gente, né? Ele acaba ganhando o jogo, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas reações que a gente apresenta, tá? Então a gente não pode dar razão para ele e nem se colocar contra ele. Putz, Tati, mas como que eu faço isso? Se você tá dizendo para eu não reagir, você tá dizendo para eu não dizer que ele tem razão e você tá dizendo também para eu não entrar nessa reação. O que eu faço? Gente, ouvir sem se manifestar. É ouvir sem se manifestar. Entendi. Sei. Quanto menos reação a gente tiver, tá? Menos ele vai se alimentar. E com o passar do tempo, ele vai falar, naquela ali não dá pra ir, não. Eu vou encontrar outra. Não é que ele vai falar. Inconscientemente, ele vai atrás de alguém que ele consiga se alimentar. Alguém colocou aqui, quem te irrita te domina? Certíssimo. Quem irrita a gente acaba dominando a todo o nosso corpo, a toda a nossa mente, a toda a nossa alma. Então, o que a gente precisa de fato aprender é a não reagir. Mas eu não sou sangue de barata. Eu tô te dando um papo de amiga, tá? Se você não quer ser sangue de barata, aí já não posso te ajudar. O que eu tô dizendo é, não reagir significa desconexão com o vampiro, tá? Então, não reagir é o primeiro ponto que a gente precisa pra gente ir se desvencilhando, ou melhor, que esse vampiro comece a se desvencilhar de nós, tá? Uma outra coisa que a gente precisa aprender também, que aí faz muito parte da nossa responsabilidade, tá? A gente precisa definir por quanto tempo esse cara ou essa mulher vai ficar me sugando aqui, tá? Gente, tem gente que fica 1 hora, 2 horas. Tem gente que chega no consultório ou aqui online mesmo e fala pra mim, eu fiquei conversando de meia-noite até 4 horas da manhã com meu namorado porque ele brigou com a mãe. Oi? De meia-noite às 4 você não dormiu, né, criatura? Tati, mas ele brigou com a mãe. Tá, quem brigou com a mãe foi ele. Aí meus clientes acham que eu sou grossa. Mas não é, isso é vampirização. O que você vai falar em 4 horas para um cara que brigou com a mãe? Você não estava nem lá na briga, você não sabe o que aconteceu. E além de ter sugado 4 horas dela, foi da madrugada. Aquilo não retorna nunca mais, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a fazer com que essa pessoa se desligue da gente, tá? Quanto tempo que você acha que um vampiro merece da tua atenção? Se hoje ele está acostumado a te direcionar, a você direcionar ele 1 hora, quando ele entrar em contato de novo, ou quando ele estiver com você ali de novo, tenta diminuir para 40 minutos. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu diminuo? Olhou na hora, viu o tempo? Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo outro. Ou então, eu vou precisar desligar a ligação porque eu tenho que dar banho no meu filho. Sei lá, a gente inventa alguma desculpa. O que a gente precisa é diminuir esse tempo em que o vampiro suga a nossa energia. Porque não dá pra chegar pra ele e falar, olha, tchau, tá? Que você é um vampiro energético, eu não quero mais papo com você. Ainda mais quando é marido, ainda mais quando é filho. Não existe essa possibilidade da gente fazer assim de uma forma tão grosseira, né? Porque lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que aprender é não reagir a um comportamento desse? Então, se eu faço assim de forma abrupta, o que acontece? Ele acaba ficando mais no meu pé do que qualquer outra coisa. Então, eu costumo definir um tempo de 5 minutos. Eu escuto o que a pessoa está falando, entendi, eu falo, caramba, chato, né?
Ah, legal. Deixa eu ir que eu tenho que fazer minha agenda, que eu tenho que falar com os meus clientes. Eu sempre tenho aí uma saída, tá? Para esses vampiros emocionais. E vocês vão encontrar a saída de vocês. Vocês sabem dar desculpa, né? A gente sabe dar desculpa. Então, a gente não precisa mentir, eu tenho minha agenda mesmo para ver, eu tenho outros clientes para atender, mas pro vampiro emocional eu não dou mais de 5 minutos não, tá? Então, daqueles que eu já classifiquei que são, né, gente? Então, outro ponto aí no definir o tempo, a gente não pode ter remorso. Lembra que são pessoas que ativam a pena na gente? A gente tem que ir embora e tchau. Tem gente que fala assim, eu desliguei o telefone, mas meu Deus, será que ele vai se matar? Ele falou que ele não estava bem, que ele vai se matar. Gente, a gente não... É triste, né? As pessoas que cometem um suicídio. Mas não é o nosso dizer não faça isso que vai impedir, porque o suicídio é um outro estágio, tá? Então, não fique com remorso, tá? Sejam firmes dizendo, olha, a vida é maravilhosa. Se for uma condição de suicídio, a vida é maravilhosa. Você precisa encontrar aí um caminho legal para você, mas você precisa de ajuda. Qualquer coisa eu tô aqui para ajudar, para encontrar um profissional para te auxiliar. Só que hoje você não está em condições nem de decidir isso. Então peço que você tome um banho, relaxe, deite a sua cabeça e eu tô aqui para o que você precisar. Ponto. Que a pessoa fica a madrugada inteira acordada com aquela pessoa ali e fica sugando a tua energia e você não vai melhorar aquela condição ali. Então a gente já entendeu que a gente precisa aprender a não reagir e a definir um tempo para dar para ele, né? Um outro ponto interessante aí, que é energético, mas não é místico, tá, gente? Não olhe muito tempo no olho de um vampiro emocional. Por quê? Agora eu vou falar da parte energética, mas que não é mística, tá? Da parte energética científica. Já ouviram falar que os nossos olhos são o espelho da alma? Tá? Isso é uma forma que encontraram de colocar uma frase bonita, né? Para o que de fato é. O que os nossos olhos fazem? Eles pegam a imagem que está no externo. Essa imagem ela vai caminhando até o nosso cérebro emocional. E o nosso cérebro emocional transforma isso como verdade. Lembra que eu falei que o cérebro não sabe o que é ilusão? O cérebro não sabe que aquele problema é do outro. Lembra que eu falei isso? E o nosso olho, ele tem a capacidade, ele tem a função, né, de pegar a informação que ele está vendo ali fora, levar para o nosso cérebro emocional e o cérebro emocional começa a trabalhar aquela condição ali, tá? Então, quando a gente olha muito tempo no olho de alguém, na verdade, no olho de um vampiro emocional, né, mais ligado a essa pessoa a gente fica. Por quê? Porque eu tô enxergando quase que a alma dele, digamos assim. E eu tô conectando com aquela história. Os vampiros emocionais, eles são muito bons em mentira. Então, eles te fazem acreditar no cenário que ele tá construindo. Só que existem algumas formas de olhar para isso, porque são mentiras irracionais. Eles vão construindo mentira atrás de mentira e que são irracionais. Se a gente der um passo para trás, a gente consegue perceber que não tem relação, né, com a realidade. Mas isso é outro papo. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu aqui? Primeiro passo, não reage. Não reage a um vampiro emocional, tá? Então, a gente precisa... entendi, sei... Caramba, nossa, eu não vou dizer você está coberto de razão ou então não concordo com você. Eu vou entrar no processo de tentar dar tchau para ele o máximo que eu posso fazer, isso sendo só ouvinte. Eu não vou me posicionar. O segundo ponto aí é definir o tempo que eu vou liberar para ele e com o passar do tempo a gente vai ficando bom nisso. A gente vai ficando bom, gente, em diminuir esse tempo. Tá? Tem pessoas que não ficam nem um minuto conversando comigo. Às vezes a pessoa vem trazer um negócio e fala, isso é muita dor emocional, não dá pra gente conversar sobre isso aqui não. A pessoa, oi? Eu falei, muita dor emocional, não dá não, amiga. Procura ajuda, precisa nem ser comigo não, tá? Eu falo, precisa nem ser comigo não. Pode procurar ajuda com alguém aí, porque isso aí é brabo, tem que tratar. Então a pessoa fica desconcertada, ela não consegue conectar comigo, né?
E um outro ponto aí, gente, é não olhar muito tempo, porque o nosso olhar transforma aquilo que está sendo dito em realidade e leva lá para o nosso cérebro, tá? Como eu falei para vocês, a gente não pode discutir com esse tipo de gente. Não pode discutir. Porque quando a gente discute, a gente já está chegando na linha energética onde ele gostaria, onde ele começa a se alimentar, né? Então, quanto mais ele pega a nossa atenção, mais ele se alimenta da nossa energia, mais ele deixa a gente cansado, sobrecarregado, estressado, irritado, né? Esse é um ponto muito interessante. Acho que um dos pontos melhores, acho que eu vou falar agora, é a gente evitar ficar sozinho com um vampiro emocional. Já reparou que os vampiros emocionais... Agora vocês já sabem identificar, né? Já reparou que os vampiros emocionais, eles sempre têm alguma coisa para falar com a gente pessoalmente? Eu quero falar com você pessoalmente, né? E eu já tenho, não, pode falar aqui. O WhatsApp aqui, vai passar uns dias na minha casa, vamos embora. O WhatsApp aqui, dá pra gente falar, ué. A gente fala pelo WhatsApp, a gente abre uma sala de vídeo aqui, por que tem que ser pessoalmente? Aí eu falo, olha a pandemia, né? Não dá pra gente se encontrar o tempo todo. Por quê? Porque quanto mais conexão o vampiro consegue com a gente, com o nosso olhar, mais envolvimento ele consegue. Igual a cobra sucuri, né? Ele vai envolvendo a presa, envolvendo, até ele quebrar. Então, o que a gente precisa entender aí, gente? Cara, eu preciso evitar estar sozinho com o vampiro energético, tá? Quem tem filho, joga os filhos no meio, faz alguma coisa aí, porque quando a gente leva alguém para encontrar essa pessoa, né, a gente tira a atenção desse vampiro. Ele não consegue conectar com uma pessoa só porque tem outras ali interagindo. E isso não recai toda a força de busca energética em cima de você somente. Então, não sei se dá, né? Tem situações aí que não dá pra gente não ficar sozinha. Mas sempre que vocês puderem, não fiquem sozinhos com um vampiro energético, tá, gente? Ainda na conversa, a gente precisa conversar sobre algo rápido. A gente não precisa conectar com dor, né? Então, o que a gente começa a fazer aí? Vamos falar de coisa rápida. Vamos falar do tempo, da vida, do que está acontecendo agora, do que aconteceu comigo ontem. Porque o vampiro energético, ele tem na bolsinha dele de assuntos pesados, depressivos, assuntos exaustivos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque o que ele quer, gente? Se ele quer esgotar a nossa energia, ele vai falar de coisas que fazem a gente cair na nossa linha energética, né? E ele não gosta de assunto leve. Quando você fala, eu não queria falar disso agora não, eu tô tão feliz, quero falar de outra coisa. Vamos falar de sol. Ele, não, cara, você não tá me dando atenção, tô te dando. Só vê se vale a pena a gente falar sobre isso, né? Pra gente não sofrer dor emocional. E a gente fica assim, nessa coisa ingênua de dizer eu não quero conversar sobre isso, né? Não quero. Também a gente precisa evitar, gente, de ficar fazendo pergunta. Mas por que isso aconteceu? Mas como que isso aconteceu? Lembra que eu falei, quanto menos a gente falar, melhor? É só a gente ficar, caramba, nossa, eita, jura? Tá. Porque quando a gente pergunta quando, abre outra esfera de negatividade. Quando a gente pergunta por quê, outra esfera de negatividade. E essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês, gente, é pra preservar o estado energético de vocês, tá? Não é pra preservar o do vampiro, não, porque o vampiro, ele já está na linha energética de baixo e ele não sabe sair. Por ele não saber sair, ele acredita que todo mundo precisa ficar ali embaixo, tá? Então, é muito sério essa condição de baixa de energia, né, gente? O que a gente precisa fazer? Alguém botou aqui, né? Quando a pessoa parece que quer arrumar briga. Então, o vampiro, ele tá sempre relacionando-se com o conflito, porque para ele todo conflito gera tensão e ele se alimenta de energia. Então, geralmente, são pessoas que arrumam brigas, são exaustivas o tempo inteiro. O que a gente precisa fazer? Se a gente puder evitar o encontro com esse tipo de gente, é melhor, né?
Então, mas o que a gente precisa de fato fazer? A gente precisa criar uma barreira, uma proteção de nós para nós mesmos, tá? Porque a gente precisa estar no equilíbrio energético, emocional. Ai, Tati, no mundo desse, como é que se equilibra? Gente, de boa, eu sou equilibrada energeticamente nesse mundo, tá? Ué, o que tá acontecendo lá fora? Tá acontecendo, eu não tenho como modificar. O que eu posso modificar, eu vou lá e modifico. O que eu não posso, eu lamento e sigo em frente. Então, assim, o mesmo façam com a energia de vocês, tá, gente? Então, se puder evitar o encontro com esse tipo de gente, é melhor. Eu já vou abrir para pergunta, tá, gente? É que eu não consigo interagir e ler. Me dá maior vontade de ler e interagir, mas eu ainda não consigo. Então, o que a gente tem que fazer pra gente se preservar, tá? A gente precisa criar, já que o nosso cérebro cria tanta coisa, nossa mente cria tanta coisa, a gente precisa criar uma barreira de proteção. Como que eu crio essa barreira de proteção? Tá? Eu, Tatiane, e vou ensinar para vocês como é a minha barreira. Quando o vampiro tá lá falando, eu falo, Senhor, misericórdia, ele não sabe. Eu falo, não, eu penso. Já pensou falar isso para ele? Senhor, misericórdia, ele não sabe o que diz. Senhor, misericórdia, ele não sabe o que fala. Tire ele desta dor, faça com que ele se ilumine, encontre o caminho da paz. Eu fico falando tanto, que eu deixo de fato de ouvir aquele peso todo ali que está sendo carregado, sabe? E tem outras visualizações que vocês podem fazer, se imaginar mesmo a barreira de proteção e dizer energia negativa não chega até a mim, ou então se imaginar numa bolha de proteção, todo e qualquer tipo de visualização positiva para te tirar emocionalmente, te distanciar emocionalmente deste vampiro, é interessante, tá? Então, o encontro, né, se não for evitado, se não for possível evitar, ele é algo desgastante. Lembra que eu falei no início que basta vocês se sentirem desconfortável na presença de alguém, é que já há possibilidade de ser um vampiro energético? Lembra que eu falei disso? Então, desde o momento em que vocês se sentem desconfortáveis com a presença de alguém, comecem a construir essa barreira de proteção. Peçam a Deus, peçam aos seres que vocês acreditam, né? Ou ativem o seu eu superior, o seu eu inteligente, diga, energia negativa aqui não, eu espero que ele encontre a luz. Tudo isso mentalmente. Porque quanto mais a gente deixa de responder os estímulos de um vampiro emocional, mais eles se distanciam de nós, tá? E não adianta eu querer tomar uma medida drástica de distanciamento que piora. Então a gente tem que ser muito inteligente, tá? Muito inteligente para desconectar emocionalmente deste ser, tá, gente? Então, por mais difícil que isso possa ser, o que a gente precisa fazer aqui é se proteger. De vampiro energético, o mundo tá cheio. Primeiro vê aí se você não tá fazendo soma nesse mundo de vampirismo. Pô, cara, eu tô uma vampira energética. Então, peraí, tomei consciência disso? Deixa eu melhorar. Deixa eu parar de ser exaustiva. Deixa eu deixar as pessoas falarem. Deixa eu não querer tomar o minuto de atenção daquela pessoa ali. Deixa eu entender que não vai ser o outro que precisa ficar ouvindo minhas lamúrias por 10 horas seguidas, por 4 horas seguidas. Né? Eu tenho um caminho para construir, sou eu, através da força e de coragem, que eu preciso seguir a minha vida e cada um a sua. Né? Então, tomou consciência, se trata. A terapia é o melhor dos caminhos para vocês tratarem esse vampirismo. Aí passou uma pergunta aqui, e quando a pessoa não toma consciência que ela é vampira emocional, como é que faz para ajudar ela? Gente, a evolução é individual, né? Se a pessoa não se perceber, a gente pode falar, cara, você não seria interessante você bater um papo com um profissional para ver essas questões dessas dores emocionais que você tá tendo? Não quero, não preciso disso, é palhaçada, a terapia não funciona. Acabou, você já deu a orientação que ele precisava. Fica quieto de novo. A única solução que tem é terapia, o resto eu não consigo te ajudar. Eu falo logo assim, eu não consigo te ajudar de outra forma que não seja na terapia. Então não adianta a gente bater papo, sabe? Então assim,
Infelizmente ou felizmente, o processo é individual. A gente não consegue muito ajudar o outro quando o outro não quer. O outro precisa querer. Ele precisa tomar consciência de que viver daquela forma está trazendo dores emocionais para ele. Se ele disser, ai, estou muito estressado, vai fazer um tratamento emocional. Ai, estou muito irritado, tratamento emocional. Ai, não consigo dormir direito, tratamento emocional. Que é na terapia que a gente vai direcionar se ele precisa de um profissional para entrar com medicamento, porque às vezes até as conexões neurais dele estão prejudicadas por esse tempo que ele está vivendo de dor, né? Mas a gente não consegue ajudar. Então, gente, o que a gente precisa entender aqui é como que eu identifico um vampiro emocional? Se a presença desse ser me deixa desconfortável. Ó, de tudo que eu falei, só dei uma frasezinha. Me deixa desconfortável? Sim. Eu preciso avaliar se ele está sugando minha energia. Como me defender de um vampiro emocional? Não conectando com atrito, não respondendo, não se posicionando de forma grosseira. Quanto mais a gente se posiciona de forma desequilibrada, mais ele se alimenta da nossa energia. Tá bom, gente? Então, esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada pela presença. Vou deixar aberto para perguntas aqui. Vou ver as perguntas que... Podem ir perguntando, tá? Eu só vou ver as perguntas que eu não respondi aqui. Se a pessoa não fica feliz com a sua felicidade, é sinal de vampirismo? Sim, pode ser. E como ajudar uma pessoa a deixar de ser um vampiro? Ele precisa tomar consciência de que ele é e buscar ajuda. Mesmo sem tomar consciência do que ele é, se ele buscar ajuda já é um grande caminho, né? E quando a pessoa aparece e só quer arrumar briga, sim, também vampiro. Deixa eu ver se tem mais. Ih, não tá rolando aqui. Peraí. Deixa eu ver. A live vai ficar gravada, não vi o início. Sim, é Cauana, né? Oi, Cauana. Sim, a live vai ficar gravada. E se não ficar gravada, eu gravo de novo, porque foi o que aconteceu na semana passada, não ficou gravada. Eu fiz uma nova apresentação, deixei lá no YouTube, tá, gente? Então, todas as lives estão no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima. Peço a gentileza que vocês se inscrevam lá para vocês terem acesso a todo o nosso conteúdo, tá? Ruiane quer passar uns dias na minha casa, quer aprender, né? Flávia disse, ouça sem ouvir, isso mesmo. Oi, Ana, da Nova Prática Turismo, que saudade de tu. Davidson, tudo bem? Seja bem-vindo. Quem te irrita te domina, isso. Porque essa live não aconteceu antes? Não sei. Não reagir, isso tem sido impossível para mim. A reação é o alimento do vampiro, né? Talvez agora com essa informação você consiga aí se... não reagir, né? Tá. Como fazer uma pessoa se tratar desse vampirismo se ela não tem consciência da doença? Então, como eu disse, né? Se ela não tem consciência, não adianta. Se ela não tem consciência que ela tá mal emocionalmente, que ela não precisa nem saber que ela é vampira, ela precisa só saber que ela tá mal emocionalmente. Ela precisa procurar ajuda, né? A melhor pessoa para estar do nosso lado é aquela que nos impulsiona para ser cada dia melhor. Isso aí, a gente precisa de duplas impulsionadoras, de trios, de amigos que impulsionem, não aquelas pessoas que jogam a gente para baixo, né? Que buscam da nossa energia. E quando essa pessoa é seu cônjuge? Então, o vampiro, ele tá em todos os lugares, né? Eu não tenho mais resistência para isso, não. Mas tem como mudar, se a pessoa desejar. E tem a condição da separação, né, gente? Se não der, se essa pessoa só sugar, não dá pra gente conviver com uma pessoa que só suga. Coração chega a acelerar. Vou fazer um checklist de todos os meus amigos. Isso aí, acho que eu já respondi todas as perguntas aqui, né? Vampiro não gosta de ficar sozinho? Não, não gosta. Vampiro não gosta de ficar sozinho, vampiro precisa de alguém para sugar. Aquelas pessoas que falam o tempo todo e sequer te ouvem em qualquer assunto são vampiras? Olha, depende, né? Se ela só quer que você ouça elas, pode ser que sim, tá? Se ela não dá atenção para o que você tem a dizer, pode ser que sim. Se ela só quer a tua atenção, pode ser que sim, pode ser que seja. Marcelo já fez a lista, tá grande a tua lista, Marcelo? Fala aí pra mim. Eu respondi, né, que vampiro não gosta de ficar sozinho? Não, não gosta. O vampiro precisa de alguém para se alimentar. Tati, existe criança que pode ser vampira? Sim, sim. A gente fala de energia... A energia não tem idade, né, gente? Então, dependendo das dores emocionais que essa criança acarreta, sim, ela pode ser uma vampira. Porém, ela aprendeu com alguém, né? Algum comportamento que fez, repetido, que fez ela aprender. Pode ser pai, pode ser mãe, né? Então, pode ser criança, pode ser sim, tá?
A partir dos 6 meses de idade, a criança já pode ser um vampiro mirim. Vampiro energético. Porque é claro que não tem consciência ainda, mas já pode estar sugando aí a nossa energia. Gente, 30 segundos é um grande beijo. Muito obrigada pela presença de todos. Live gravada lá no YouTube amanhã, tá? Um grande abraço, até a próxima terça. Fui!